Está começando mais um programa A PAI é Notícia. Vamos conferir os destaques? OAB lança aplicativo sobre os direitos da pessoa com deficiência. O lançamento do e-book Direitos da Pessoa com Deficiência foi realizado no auditório da OAB Piauí. Com quase 300 páginas e 22 capítulos, o livro digital reúne os principais tópicos que garantem os direitos de quem possui alguma deficiência. O e-book foi criado para ser acessível para todos os públicos. O livro ele é totalmente digital, totalmente acessível e ele está disponível no site da OAB Piauí para download imediato. A pessoa com deficiência geralmente ela conhece a lei, então o livro foi pensado não só para a pessoa com deficiência, mas para a pessoa sem deficiência também, porque recentemente a gente teve alguns casos de descumprimento dessas leis. E, em regra, quem descumpre essa lei é a pessoa sem deficiência. Então, quem tem que conhecer a lei é principalmente a pessoa sem deficiência, para que ela não descumpra essa lei. O livro foi redigido por integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Saulo foi um dos que produziu a obra, que agora está disponível gratuitamente ao público. Nós, enquanto OAB, abrimos um edital para todos os estudiosos, articulistas que estivessem interessados em participar com um capítulo de livro, valorizando sempre os direitos das pessoas com deficiência, com o aspecto da modernidade, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Convenção Internacional. Foram escolhidos aí mais de 20 capítulos para esse livro, um livro com ISBN, com registro próprio, e agora estamos tendo a satisfação de lançar esse e-book que visa valorizar os direitos das pessoas com deficiência. Ele é de acesso público e gratuito, todos podem ter acesso aqui no site da nossa comissão, da OAB, e a finalidade é essa valorização e que os estudantes lá do curso de graduação citem essa obra, avaliem o que foi escrito, sempre em benefício da gente superar uma visão da sociedade de capacitismo. Não podemos mais aceitar discriminação contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo. E essa obra vem exatamente para valorizar os direitos das pessoas com deficiência. O novo e-book foi comemorado por quem luta pela garantia de direitos desse público. Segundo o IBGE, estima-se que cerca de 27% dos piauienses possuam algum tipo de deficiência, o que mostra a relevância do novo livro. A informação, sobretudo sobre os direitos das pessoas com deficiência, ela sempre é bem-vinda, porque se nós tivermos essas informações de forma mais acessível, facilita o acesso das pessoas com deficiência aos seus direitos, fazendo com que essas pessoas possam cobrar desses direitos e que esses direitos sejam postos em práticas. Hoje eu digo que nós somos um país e um estado que temos excelentes leis, a nossa legislação é completa, mas que é importante que nós possamos estar divulgando ainda mais para que as pessoas com deficiência, a sociedade como um todo, que são os mais interessados, possam saber realmente quais são os seus direitos e assim nós possamos cobrar do poder público, da sociedade civil organizada, dos entes privados, a garantia desse direito tão importante que temos na nossa legislação. Um dos grandes objetivos do livro é dar espaço para o desenvolvimento científico da classe jurídica. É dar um espaço para que os advogados e advogadas consigam escrever mais, consigam desenvolver realmente o seu senso crítico. O e-book está disponível para download no site da OAB, que é o oabpi.org.br. Saúde, um alerta para a sífilis congênita. Proteja você e seu filho. A conscientização sobre a sífilis é muito importante, porque as estatísticas do SUS sobre o aumento da doença são alarmantes ano após ano. Por isso, uma campanha está sendo divulgada, o Outubro Verde, que é um convite à reflexão sobre os mecanismos de prevenção e tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhar a campanha nacional de combate à sífilis. Essa campanha ela é trabalhada no terceiro sábado do mês de outubro, que é alusivo nessa data escolhida pelo Ministério da Saúde para se trabalhar a sífilis a nível nacional. Mas nós sabemos que o combate da sífilis deve ser diário, deve ser uma rotina durante todo o ano.
especialmente nesse período, intensificam-se as ações. Então, a Secretaria de Estado da Saúde está mobilizando os municípios, outros atores e parceiros sociais nesse intuito de estar intensificando informações sobre a doença, forma de transmissão e de prevenção, sinais e sintomas, onde buscar fazer o diagnóstico, onde buscar fazer o tratamento, como é o tratamento. Então, essa mobilização de estar utilizando também os parceiros como a mídia para estar levando para a população essas informações e solicitando que os profissionais de saúde intensifiquem a busca de casos, ofertando exames e o diagnóstico e o tratamento oportuno. Segundo os boletins epidemiológicos da CESAP, o estado já registrou até o dia 13 de outubro 479 casos da doença em gestantes e 285 casos de sífilis congênita. Em vários casos, a sífilis não tem sinais e sintomas e só é possível fazer o diagnóstico com a testagem. E isso pode significar um perigo, principalmente para mulheres grávidas. Se a mulher já engravida na vigência da sífilis, numa fase que a sífilis já está no sangue, eu posso ter até, infelizmente, uma gestação que não vá adiante. Eu posso ter até causar aborto, se for numa fase muito precoce. Uma mulher que leve a gestação adiante, né, que a criança consiga se desenvolver, pode ter alterações de crescimento, do desenvolvimento neurológico, da formação dos ossos. Então, são principalmente essas alterações. Mas mesmo uma criança que nasceu com sífilis congênita, uma vez que ela nasça, sendo bem atendida na maternidade, né, durante a avaliação inicial, viu que a criança tem essa infecção, pode tratar com antibiótico e evitar futuras sequelas. Então, é uma doença curável, que não vai deixar sequelas na criança. É bom lembrar que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que exige atenção constante, prevenção e tratamento adequado. De acordo com profissionais da saúde, a população precisa manter relações seguras e buscar o atendimento médico, quando necessário, para combater a propagação da doença. A sífilis tem cura. Os exames são gratuitos. O tratamento é fácil, simples e feito pelo SUS. Na rede SUS é feito gratuitamente e uma das modalidades é o teste rápido, que o resultado sai em apenas 15 minutos. Diante de um resultado positivo, os profissionais de saúde vão dar seguimento àquele caso, né? Vão fazer uma triagem, aí vão fazer exames complementares, se for o caso, e oportunizar o tratamento o mais precoce possível. E veja como foi a comemoração dos 50 anos da APAE de Pedro II. A APAE de Pedro II completou seus 50 anos e tivemos uma semana repleta de festividades. A APAE é uma instituição admirável que trabalha incansavelmente ao longo desses 50 anos. 50 anos de uma trajetória de sucesso e fazendo a diferença na vida de tantas famílias. Gostaríamos de agradecer todos os nossos amigos contribuintes. Meu coração transborda de gratidão ao lembrar de cada um de vocês que contribuíram e foram solidários com a nossa causa. A presença de vocês na festividade foi um presente inestimável que trouxe uma imensa felicidade para todos nós. Vocês são verdadeiros anjos que estiveram ao nosso lado, compartilhando amor, apoio e generosidade. Sem a colaboração de cada um, não teríamos alcançado tamanho sucesso e impacto positivo. Vocês são parte fundamental da nossa jornada e sabemos que podemos contar com o apoio de vocês nos próximos anos. Que essa parceria tão especial continue florescendo, trazendo consigo mais momentos de união, compaixão e realização. Juntos, somos capazes de transformar vidas e fazer a diferença no mundo. E a APAE de Jerumenha também esteve em festa, comemorando os 18 anos de bons serviços para a população da cidade. Parabéns! Sua
quais fazem aniversário. São elas: Água Branca, José de Freitas, Pimenteiras, Valença, Corrente e uma Simplício Mendes. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho primoroso. Acompanhe conosco o Momento Jurídico desta semana. Doutor Fernando Reis, autismo é uma deficiência? Quais são os direitos do autista? Hoje o autismo é conhecido como TA, transtorno do espectro do autismo. E a resposta à sua pergunta é sim, o autismo é deficiência. De acordo com a Lei 12.764 de 2012, conhecida também como Lei Berenice Viana, ela diz o seguinte: a pessoa com o transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E o que isso significa? É que todos os direitos que forem atribuídos hoje à pessoa com deficiência ou que serão atribuídos à pessoa com deficiência, eles podem ser exercidos plenamente para a pessoa com o autismo. Não é? Então, o que a gente pode destacar? Então, você, pai ou mãe de uma pessoa com autismo, ou você sendo autista, você pode sim procurar os seus direitos e deve exercer os seus direitos como pessoa com deficiência. É importante ressaltar que o TA tem os mesmos direitos garantidos a todos os cidadãos do país, garantidos na Constituição Federal de 1988, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, bem como o Estatuto da própria pessoa com deficiência e outras demais legislação nacional. Podemos destacar também que no âmbito do nosso estado, do Piauí, existem leis estaduais que asseguram direitos à pessoa com autismo, como por exemplo a Lei 7.245, uma lei de 2019, que ela criou um selo da empresa amiga do autismo, para incentivar que determinados estabelecimentos comerciais do nosso estado possam inserir trabalhadores autistas dentre os empregados. Outra legislação estadual benéfica ao autismo seria a Lei 7.246, também de 2019, que criou a própria identificação da pessoa com autismo, a carteira de identificação, no âmbito do estado do Piauí, dentre outras leis estaduais. Nós sabemos que o autismo é uma condição cerebral. E como é que fica a questão da escolaridade? Será que todos temos direitos à escolaridade, à educação? É muito mais que o direito à vaga de ensino em si, né? O autista tem direito a uma série de coisas que vão desde o transporte até a escola, ou então até a pessoa acompanhá-lo durante o estudo. Vamos supor, por exemplo, a função e o direito do professor auxiliar, sendo que o objetivo principal é promover a interação social do autista com o meio escolar. Por exemplo, os demais professores, alunos da classe, demais funcionários da escola. Antes de mais nada, temos que entender o seguinte: quem determina se o autista necessita ou não de um professor auxiliar é o médico. Não adianta os pais falarem que precisa, nem a escola dizer que não precisa. Uma vez estabelecida pelo profissional médico a necessidade, o estabelecimento de ensino está obrigado a conceder o benefício ao aluno autista, sendo ela pública ou privada. Lembrando que não pode cobrar nada mais por esse serviço. O que acontece na prática é, às vezes, há uma resistência de determinados estabelecimentos de ensino quanto à aplicação desse benefício. É óbvio que, num primeiro momento, muitas escolas se negam a oferecer. É preciso solicitar de forma documentada para que o benefício seja concedido. Isso é feito por intermédio de documentos protocolados nas escolas privadas, na própria Secretaria de Educação do seu estado ou do município, ou até em juízo. Caso essa persistência em não fornecer esse benefício
continue. E aí a pessoa pode ingressar com um pedido judicial. Em caso de recusa tanto desse benefício do professor auxiliar, em caso de recusa do próprio aluno com deficiência, tanto no aspecto autista quanto outras deficiências, o que fazer? É procurar, se houver um laudo médico favorável nesse sentido, da necessidade do auxílio do professor auxiliar, muitas vezes conhecido como terapêutico, enfim, é necessidade de juntar essa documentação e protocolar, se for escola privada, junto ao setor responsável da escola. Caso seja uma escola pública, você pode procurar a Secretaria de Educação, né, do seu estado ou do município e também fazer esse protocolo. Mesmo assim, persistindo a recusa em fornecer esse benefício ao aluno autista, poderia procurar a via judicial e solicitar o seu direito para a implementação desse benefício junto à instituição. Doutor Fernando, o mercado de trabalho está aberto para a pessoa com autismo? Com relação ao mercado de trabalho, o autista possui garantias legais nesse sentido. A empresa tem responsabilidade legal sobre o funcionário deficiente. Nunca é demais lembrar que empresas, estabelecimentos comerciais com mais de 100 empregados são obrigados por lei a preencherem essas vagas de 2% a 5% com empregados reabilitados ou portadores de deficiência. O que é que acontece na prática? Por conta disso, muitas empresas disponibilizam hoje vagas exclusivas para os autistas. Mercado de trabalho e a partir daí a gente tem a Previdência. De 1988 para cá, houve uma grande diferenciação, a pessoa com deficiência pôde contribuir com a Previdência. O que isso mudou? A Previdência Social garante também alguns direitos às pessoas com autismo, né? Podemos destacar, por exemplo, que toda pessoa deficiente, e aí a gente inclui o autismo, de baixa renda, tem direito a um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo mensal, chamado BPC, que seria o benefício de prestação continuada, que muitos se referem como LOAS. Primeiro de tudo, é preciso esclarecer o seguinte: o benefício não é uma aposentadoria, como muitos pensam, né? Na verdade, a principal diferença é que o BPC, LOAS, não recebe 13º salário e também ele não, vamos dizer assim, os dependentes não herdará aquele benefício, né? Não haverá isso, para os dependentes. Temos que salientar que o BPC LOAS é restrito a uma parcela específica também da população. Isso porque o limite de renda familiar é de apenas 1/4 do salário mínimo por pessoa e que, desde que o autista também prove a sua incapacidade. Assim, ele faria jus ao benefício previdenciário de BPC LOAS. E com relação à Previdência, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, pode fazer o pagamento como deficiente, por exemplo? A pessoa, o portador o autista, no caso, pode sim, caso ele seja inserido no mercado de trabalho, a fazer sua contribuição mensal. Não há problema nenhum. Ou, se ele for um profissional autônomo, pode continuar a fazer as contribuições como o segurado individual. Não há nenhuma restrição contra isso a lei. A lei garante que, ao final, com o seu tempo de contribuição, ele pode sim solicitar o seu pedido de aposentadoria como um trabalhador normal. A gente falou de vários aspectos, mas existe aquele em que todo mundo tem direito, é o direito de ir e vir. Como é que é o direito de ir e vir da pessoa com autismo? Esse é um direito garantido constitucional. Então não há nenhuma limitação nesse sentido. O que podemos destacar é com relação a alguns direitos no transporte, por exemplo, na compra e aquisição de veículos,
com isenção de impostos. Muita gente não sabe, mas assim como muitos portadores de deficiência física, pessoas com autismo também podem adquirir veículos com isenção de impostos, dentre eles o IPI, o ICMS. No caso do autista, existe até uma vantagem, vamos assim dizer. Não é obrigatório a compra, por exemplo, de um veículo com câmbio automático, porque são mais caros, por exemplo. No caso do autismo, ele pode adquirir um outro veículo e aí abriria um leque de opções mais em conta na escolha ou compra do veículo, né? Um outro direito seria o direito à vaga de estacionamento. O autista pode e deve fazer uso das vagas especiais para deficientes, não se esquecendo de sempre identificar o veículo, né? Porque aí você pode sofrer, caso contrário, o veículo pode ser multado ou até mesmo guinchado. Então, doutor Fernando, o que a gente vê é que as leis amparam autistas e pessoas com deficiência. Perfeitamente. Hoje, a pessoa com TEA, o autista, ele tem amparo legal. As leis que existem hoje favorecem uma melhor condição da interação social, que é isso que o autista por vezes precisa, e ajudam muito naquele ambiente social, né, na sua rotina, e favorecem cada vez mais a inserção deles na interação com outras pessoas, na escola, adquirindo a educação e no próprio mercado de trabalho atual. Ou seja, a história de separação dos normais, ditos normais, e das pessoas com deficiência não pode mais existir. Não existe, jamais existiu. Isso é coisa que a sociedade em si, por vezes, enraizada nesses princípios antigos, não se sustenta. Hoje em dia, todos são iguais perante a lei e o que a legislação entende é a inserção desses indivíduos cada vez mais para que todos tenham uma qualidade de vida. Você sabia que os pais dos autistas têm direito à jornada reduzida de trabalho? Veja esta reportagem. A Lei Federal 12.764 prevê uma série de garantias para pessoas que possuem dependentes com o espectro autista. Dentre os principais direitos está a redução em 50% da carga horária de pais de filhos com autismo, sem a necessidade de compensação. As pessoas com espectro autista, né, elas são pessoas consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Então, os pais dessas crianças, eles têm direito à redução de carga horária, né, têm direitos também a estacionar o carro em vagas preferenciais. Então, tem uma gama de direito que abrange as pessoas com espectro autista. Para a questão de identificar se a pessoa tem esse direito à carga horária, basta o laudo da criança, né? Aí leva o laudo para o setor administrativo e faz todo o procedimento administrativo pedindo a redução da carga horária. E aí, caso seja indeferido, teria que judicializar. Aqui no Piauí nós temos a Lei Complementar 13, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, que garante também, no artigo 107, parágrafo 2º, a mesma coisa que a Lei 8.102 garante, né? 8.112 garante, que é a redução da carga horária de até 50%. A Rosália Teixeira, coordenadora da Associação dos Amigos dos Autistas, possui um filho com um transtorno e sabe da importância desta lei para facilitar a vida de quem possui parentes com transtorno. O autismo ele é uma deficiência, né, que traz diversos comprometimentos na vida da criança, da pessoa, e ela precisa de um tempo. O pai, a mãe, por exemplo, o responsável por essa pessoa autista, ele precisa de um tempo para cuidar desse filho, dessa pessoa pela qual ele é responsável, né? Então precisa levar para terapias, precisa de alguns cuidados especiais. Muitos não conseguem se cuidar sozinho, então eles precisam de um cuidador. E na maioria das vezes é o pai, a mãe é a pessoa responsável
responsável, né? Então ele tem esse direito, né, já por lei, dessa redução na sua carga horária de trabalho. As leis precisam ser cumpridas, embora muitas vezes elas não são reconhecidas, né? Os gestores às vezes não querem dar esse direito, é preciso mais esclarecimento, mais divulgação. Com a recente descoberta da medicina, os avanços da medicina, nós estamos conseguindo diagnosticar melhor as pessoas com autismo, né? Então, adultos que não tinham sido diagnosticados quando eram crianças estão sendo diagnosticados agora na fase adulta. Então, é muito importante isso, as pessoas que são tanto servidores quanto trabalhadores na rede, na seletista, né? Saber que tem esse direito garantido de ter a redução de carga horária de até 50%. E nós agradecemos a sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e no canal do YouTube. Até mais!